A Assembleia assina termo de cooperação técnica para instalação de unidade do PROCON no Palácio Alfredo Nasser. CCJ aprova alteração no programa Renda Cidadã. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá. A atividade de hoje do Parlamento Goiano terminou após as reuniões das comissões mista e CCJ. O repórter Murilo Santos acompanhou os trabalhos e traz mais informações. É com você, Murilo. Ok, voltamos então ao vivo aqui do plenário Getulino Arteaga. Como você bem disse, Elias, hoje foi um dia movimentado, ou melhor, uma tarde muito movimentada. Além da sessão ordinária, tivemos logo depois reuniões da comissão mista e também da CCJ, Constituição, Justiça e Redação. E um pouco antes da sessão ordinária, aconteceu a inauguração de uma unidade do PROCON aqui na sede da Assembleia Legislativa no setor oeste, em Goiânia. Entre a inauguração desta sede e a abertura da sessão ordinária, nós conversamos aqui na TV Assembleia ao vivo com o presidente da Casa, deputado Hélio de Souza. Assunto: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como você sabe, hoje, logo no início da manhã, o sol estava raiando, aconteceu a votação depois de uma sessão de mais de 20 horas no Senado Federal e por 55 votos a 22, o Senado Federal decidiu pela admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Inclusive, o vice-presidente já tomou posse como presidente interino do Brasil e, neste momento, inclusive, está dando posse a alguns ministros. Nós conversamos ao vivo com o presidente da Casa, Hélio de Souza, sobre o impeachment e também sobre o futuro, sobre as projeções com o governo Temer, ministro da Fazenda Henrique Meirelles, goiano de Anápolis Henrique Meirelles, a quem o presidente Hélio de Souza chamou de Pelé. Vamos ver. Nós sabemos que só o fato de trocarmos aí a presidente por um presidente em exercício, que é o caso do nosso vice, Michel Temer, não vai acabar com as dificuldades do Brasil. Mas, pelo menos, gera-se uma expectativa que, uma vez superado o entrave político que aí estava, e o governo federal, nos últimos 6 meses, praticamente não fez nada, a não ser tentar mostrar que os atos que fizeram foram corretos e pelo aquilo que se entende de legalidade não foram. Então eu vejo que a fase política está superada e a partir de agora uma agenda positiva do ponto de vista administrativo. Nós temos um país que está dividido, nós temos um país com 11 milhões de desempregados, ou seja, uma desestruturação total. E a gente tem a expectativa que o diagnóstico está aí, o vice-presidente Michel Temer tem capacidade, deverá fazer uma grande equipe e vamos retomar aquilo que nós chamamos o progresso do país. E essa equipe conta com o goiano Henrique Meirelles. É gratificante, não só por ele ser goiano, é por ele ser a pessoa que ele é. Ele demonstrou ao longo das oportunidades que ele teve na iniciativa privada e no setor público que ele realmente é um Pelé nessa área econômica. Então, parece que tem tudo para dar certo. Eu acredito que vai dar certo e com certeza junto comigo está aí milhões de brasileiros torcendo que a gente tenha a retomada do crescimento. Lembrando que Henrique Meirelles, ele foi candidato a deputado federal por Goiás em 2002 pelo PSDB. Na época foi o deputado federal mais votado naquele momento da história do estado de Goiás, isso porque a votação dele acabou sendo superada na eleição de 2014 pela votação do deputado delegado Valdir. Hoje, Henrique Meirelles está afiliado ao PSD de São Paulo, PSD do presidente Gilberto Kassab, que provavelmente vai continuar no ministério. Ele era ministro da presidente Dilma, provavelmente vai continuar como ministro do presidente Michel Temer. Ele foi presidente do Banco Central nos 2 mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lá na virada de 2010 para 2011, o então presidente Lula bem que indicou e muito, tentou várias vezes, indicar Henrique Meirelles para a equipe econômica. A então presidente Dilma Rousseff nunca gostou dessa ideia,
tá aí, pode até ter forçado esse resultado que você acabou de passar por hoje. Elias. Muito obrigado, Murilo. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélio de Souza, do PSDB, assinou hoje termo de cooperação técnica para a instalação de unidade do PROCON aqui no Palácio Alfredo Nasser. A unidade foi inaugurada na tarde desta quinta-feira. A 17ª unidade do PROCON estadual já está em funcionamento na Assembleia Legislativa. Servidores, visitantes e qualquer cidadão que achar mais acessível vai poder sim ser atendido na unidade do Poder Legislativo. A idealização deste posto de atendimento do PROCON partiu do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, deputado Santana Gomes. Assim que eu assumi a Comissão de Direito do Consumidor, eu percebi que nós não teríamos ali uma ponta. Nós teríamos como acatar as demandas, mas não teríamos para quem repassá-las. E aí não tinha outra maneira no seu PROCON. Então aí nós tivemos a ideia, eu tive a ideia com minha assessoria da comissão, de buscar trazer um posto do PROCON para cá, para aproximar da comissão. No fundo, a ideia é aproximar da Comissão de Direito do Consumidor desta casa. Eu estou muito feliz, porque todos nós ganhamos e, acima de tudo, quem ganha é o morador da cidade de Goiânia. Várias autoridades ligadas à defesa do consumidor participaram da solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o PROCON e a Assembleia Legislativa. Entre as autoridades esteve o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, que representou o governador do estado, Marconi Perillo. Eu tenho certeza que o atendimento aos cidadãos que precisam das orientações, que precisam do apoio e da atuação do PROCON, estará mais facilitado aqui na Assembleia Legislativa. O atendimento do PROCON será de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. É mais facilidade, é mais acessibilidade para o consumidor. E todos os serviços que nós prestamos na sede do PROCON será desenvolvido aqui também na Alego, na Assembleia. Então nós acreditamos que é um benefício, é muito bom para o consumidor. E esse atendimento na Alego vai ser para os servidores, para o público que vir na Assembleia, como também para os consumidores goianos. Aqueles que escolherem esse endereço vai ser atendido nas suas demandas com a mesma atenção, da mesma forma. Durante a inauguração da unidade do PROCON Goiás aqui na Assembleia Legislativa, o presidente Hélio de Souza informou que na próxima semana também será inaugurada uma unidade da Defensoria Pública. A unidade foi solicitada pelo deputado Virmondes Cruvinel. Nós vamos então ter esse importante ponto de apoio aqui e vamos então dar condições que essas duas unidades, que têm muita credibilidade, venham somar aquilo que é a busca da Assembleia Legislativa em busca de credibilidade. E na sessão ordinária de hoje, os deputados repercutiram a decisão do Senado Federal pelo afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff, do cargo de presidente do Brasil. Confira na reportagem de Emily Miranda. Na tarde desta quinta-feira, foi aprovado em plenário a transferência da sessão ordinária do dia 25 para 30 de maio, em decorrência dos feriados religiosos da padroeira da capital e também Corpus Christi. O plenário do Senado Federal aprovou a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Apenas um deputado usou a tribuna da casa para falar sobre o assunto. É um dia importante, pois hoje o presidente interino Michel Temer já tomou posse, nomeou um novo ministério, nomeará agora às 16 horas, mas todos já sabemos os nomes das pessoas que serão ministros do governo Michel Temer. E pelo que eu consigo enxergar, é um governo de coalizão, buscando pessoas que têm respaldo na comunidade internacional, como o economista Henrique Meirelles, para poder ser ministro da Fazenda e da Previdência Social, que foi uma fusão, num entendimento muito grata, pois a Previdência é o grande rombo da nação e será possivelmente o carro-chefe do governo Temer, uma reforma dessa Previdência. É necessário uma política de coalizão, conversar com todos e, acima de tudo, injetar ânimo na economia. Nós temos que ter esperanças de que esse governo possa vir a dar uma saída, que ache uma luz no fim do túnel. O presidente do PT em Goiânia, deputado Luiz César Bueno, foi incisivo ao falar sobre o afastamento de Dilma Rousseff. Quem incendiou o país não foi o PT, foram os que perderam as eleições, que não saíram do palanque
provocar um golpe institucional, uma ruptura democrática, e até hoje o país está praticamente parado numa crise política. Os mercados não reagiram, todas as notas no Brasil lá fora estão caindo. O fato de acenar com o possível governo do Michel Temer não melhorou as condições do país, as notas continuam caindo, as ações da Petrobras, com as perspectivas de anúncio do governo Temer, continuam caindo e o dólar em alta. Eu tenho certeza que nesses 180 dias a verdade prevalecerá. Nós ainda continuamos acreditando no Estado democrático de direito. Com o afastamento de Dilma Rousseff, o PMDBista e vice-presidente Michel Temer assume oficialmente a presidência pelos próximos 180 dias. José Nelto, presidente do partido na casa, comentou o momento político. Este momento é um momento de pacificação. O PT tem que ir para a oposição, mas uma oposição séria, responsável, contribuir em matérias de interesse da nação. Eu acredito que o PT não vai fugir. Por quê? A sociedade sabe quando o partido é sério, tem responsabilidade, porque a crise é muito grande. E se a crise continuar, nós podemos amanhã virar uma Grécia, uma Espanha, um Portugal. E ninguém quer isso mais, ninguém suporta. Nós queremos uma saída. E a melhor saída, ela é política. Portanto, todo partido que fez parte desse impeachment, que ajudou no impeachment da presidente Dilma, tem a obrigação, o dever com o Brasil, de ajudar na governabilidade. É a esperança de toda a nação. E os parlamentares aprovaram hoje, durante a reunião da comissão mista, 2 processos. Entre eles, o que dispõe sobre auxílio alimentação aos funcionários do Detran. E na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado o processo que altera as regras do programa Renda Cidadã. A matéria foi acatada com emenda do deputado Henrique Arantes, do PTB. O auxílio alimentação no valor de R$ 800 aprovado na mista destina-se aos servidores efetivos, também sob o regime de subsídio, comissionados e empregados públicos e policiais militares em efetivo exercício no Detran. É um complemento salarial importante no momento de crise, onde a folha está estagnada, onde que as dificuldades financeiras são imensas. Nós estamos falando de um ticket de alimentação de R$ 800. Então, um ticket significativo que eu tenho certeza que será de muito bom grado aos servidores do Detran. O presidente da comissão, Thales Barreto, falou também sobre o projeto que modifica o Renda Cidadã. Primeiramente, é o retorno de um programa dos mais importantes do governo Marconi, né? Foi um marco. Nós sabemos que as dificuldades financeiras foram imensas, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Goiás ainda conseguiu sobressair, eliminando despesas anteriores. Agora eu vejo que é o retorno de um resgate que o governo fez a campanha e está buscando dar satisfação a quem mais precisa, que é através do Renda Cidadã. O delegado Marcos Martins, que é diretor de articulação política da Assembleia, vai participar de uma série televisiva do National Geographic sobre sequestros. Ele foi o chefe responsável das investigações do sequestro de Wellington Camargo, ocorrido em 1998, um dos sequestros mais longos da história do Brasil. À frente do grupo anti-sequestro na década de 90, o delegado Marcos Martins conduziu em 1998 a elucidação do caso Wellington Camargo. Irmão dos cantores sertanejos Zezé de Camargo e Luciano, ele foi sequestrado em sua residência no dia 16 de dezembro, sendo mantido em cativeiro por 94 dias. Foram mais de 3 meses de cativeiro, um dos sequestros mais extensos do Brasil, que deu uma repercussão internacional. Em nível de Brasil, eu acho que não houve até hoje um sequestro que teve tanta efervescência no meio da imprensa, de todas as espécies, e da própria sociedade brasileira, né? O Edson, irmão do Zezé e do Luciano, artistas famosos, bem no auge da carreira, ainda continuam, né? Mas chamou bastante atenção. E o que mais, assim, que eu carrego na minha memória, são fatos correlatos ou paralelos à investigação. Nós tivemos mais de 1000 pontos a serem investigados, dados a
certos tipos de informação que chegava para a polícia. Por exemplo, fãs, cada um dava uma opinião. Religiosos de todas as... que vinham com suas visões, com seus sonhos, né? Mas a gente tinha que apanhar essas informações e checar todas. O sequestro obteve repercussão internacional e causou espanto pela periculosidade e articulação dos criminosos. Esse sequestro envolveu 3 estados, né? Mas a origem principal, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. E a parte que coube a Goiás, né, de algum apoio logístico e uma chácara que eles haviam adquirido aqui em Goiás, aqui em Aparecida, próximo à Abadia, fruto já, provento de crime, ou seja, o dinheiro ganho em outros sequestros aplicados em imóvel aqui, numa chácara, muro alto, já para praticar outros crimes quando eles fizeram com o Hélio de Camargo, né? Após 18 anos do acontecido, o caso fará parte de uma série de televisão produzida pelo canal National Geographic em parceria com a Indiana Produções. Exibida desde o mês de abril, a série apresentada em nível nacional traz as especificidades desse tipo de crime. O sequestro do Wellington Camargo teve repercussão nacional, né? Ele vem de uma família de pessoas, de artistas muito notáveis e então na época chamou a atenção de toda a imprensa, de toda a sociedade. Teve um desfecho feliz porque ele foi libertado, porém com um ingrediente trágico que foi a mutilação que ele sofreu, ele que já era portador de uma deficiência, enfim, ainda sofreu um gesto bárbaro ali da quadrilha, enfim, de um integrante da quadrilha que mutilou a sua orelha. Então, a ideia também foi dar conhecimento desse caso, das minúcias desse caso. O episódio sobre o Wellington traz um depoimento do próprio Wellington contando o crime, enfim, como aconteceu de maneira um pouco inédita, né? E também do Dr. Marcos Martins, que conduziu a negociação ali, foi peça-chave durante a investigação e elucidação do caso. A série se chama Sequestro, veiculada pelo National Geographic desde 25 de abril. A série já estreou e a gente está gravando agora os últimos episódios, mas a série já estreou, uma série em 10 episódios e é veiculada pelo National Geographic em todo o Brasil. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você, boa noite e até amanhã.